Assim somos nós, amados. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Messias. E todas essas palavras que nós estamos refletindo, lendo, aprendendo, faz um efeito muito grande na nossa vida. Um efeito maravilhoso. Um efeito tão grande que, olha, nós aprendemos ontem um monte de coisas aqui, nós vimos, discutimos, nós falamos, dialogamos, aprendemos. E hoje a gente levantou de novo com aquela mesma garra de poder novamente descobrir aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para podermos passarmos aos irmãos. Jesus Cristo é realmente quem diz que é. Não tenho dúvida disso. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, dia de glória. Dia de glória porque Tu nos deste mais uma vez o sopro de vida. E esse sopro de vida é senão para Te agradar, Senhor. Para Te agradecer, Te engrandecer, dizer que só Tu és o nosso Deus Altíssimo, o nosso poderoso, o poderoso que fez em nós grandes coisas fez e fará grandes coisas, pelo que já Te agradecemos, já Te glorificamos. E Te glorificamos, Senhor, não pelo que Tu fez, fazes ou fará a nós, não, mas é pelo que Tu és, Senhor. É pelo Teu poderio, pela Tua majestade, pela Tua grandeza, pela grandeza da Tua criação, Senhor. Como pode, Senhor, o universo na palma da Tua mão, Tu controla tudo, Senhor. Universo tão grande que nós não temos nem noção do tamanho desse universo. Ainda que cientistas, estudos e mais estudos, há mistério. Mistério de Jeová, mistério do El Shaddai, mistério do nosso Senhor. Ô, glória! Senhor, nós hoje pedimos aqui humildemente perdão pelas nossas falhas, nossos pecados. Pedimos perdão pelos nossos, porque todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos as nossas imperfeições, e somos sempre sarados e curados, estamos sendo sarados e curados pela Tua misericórdia. E salvos fomos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Essa é a nossa maior bênção, esse é o nosso maior motivo de gratidão e de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome. Glória Te seja dado. Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, vem ser conosco, Espírito Santo, e não se aparta de nós, não. Sabe? Na verdade, o Senhor não se aparta de nós, Espírito Santo. Nós é que algumas vezes te entristecemos. Não deixa a gente fazer isso não, Espírito Santo. Ser conosco todo o tempo. Ser conosco e que a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, tenha a plena consciência disso. Que muitas vezes, ou algumas vezes, entristecemos com algumas atitudes que não condizem com a palavra. Nós pedimos perdão, Senhor. Agora chega cá, Espírito Santo, vem ser conosco, vem falar na boca de cada um de nós, que seja para a nossa edificação, nosso aprendizado, esse aprendizado que será até o nosso grande dia. Eu não sei se o teu grande dia ou o nosso, quando seremos arrebatados individualmente. Ó Pai amado, vem ser conosco, gratidão por esse momento. Abençoa as nossas famílias, as famílias aqui representadas e dos que não puderam entrar ainda. Pai, nossos filhos também, nossos netos, nós te bendizemos, te glorificamos, porque são bênçãos, são graça, são favor imerecido, são presentes teus, Senhor, para nós. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos continuar do 18, Fábio? Glória. Não, a partir do 18, né? Nós ficamos aí, né? Pronto. É isso. João envia mensageiros a Jesus. Quem vai ler, meu povo? Quem vai ler? Posso ler aqui para nós. Jesus e João Batista. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?
Os discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntar: o senhor é quem haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Aleluia. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo, mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem do qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, e ele preparar teu caminho à tua frente. Eu lhes digo: de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Amém? Acho que no próximo aqui a gente. Vou parar por aqui que tem outro. Depois Jesus é ungido por uma pecadora. Tem bastante ensinamento esse trecho, né? Aqui, sabe o que eu acho interessante aqui, né? Porque a gente, eu creio que para todo mundo, né? Mas é um desafio a fé, é um desafio diário, sabe? Nós somos tentados o tempo todo com pensamentos em nossas mentes que tentam nos desviar do caminho, perturbar nossa fé, nos distanciar, né? E é preciso muita determinação e às vezes até um pouquinho de dor para a gente voltar e se apegar à palavra, se apegar a Deus, lembrar que Deus existe. Chega a ser uma certa ingratidão, né, meus irmãos? A gente pede tanto por felicidade, pede tanto por bênção, pede tanto por coisas boas, e quando o nosso coração se enche de alegria, não é difícil esquecermos daquele que nos proveu tudo isso. E não só isso, né? Aqui eu eu vejo que essa palavra me conforta um pouquinho, sabe? Porque eu fico olhando João Batista
João Batista foi um profeta depois de um silêncio enorme de 400 anos, talvez. E daí vem João Batista, anunciado antes do seu nascimento pelo próprio anjo, seguido por milagres e comprovações diversas que nós já estudamos aqui. E ele é quem viria de anunciar o próprio Cristo, aquele que iria nos salvar. E todas as coisas foram acontecendo, e milagres, tudo sendo feito ali, ao vivo e a cores, a todo tempo. E mesmo João, que era um profeta, responsável pela anunciação de Jesus, em determinado momento ele teve dúvida. E ele pede para os seus discípulos ir perguntar para Jesus se era ele mesmo. Porque, por mais abençoado que sejamos, meus irmãos, quem é capaz de compreender os planos do nosso Senhor, né? Quiçá para a nossa vida, quanto mais para uma nação, para uma sociedade, para a vida do próximo. Então, ele teve dúvida, como eu acredito que não, a maioria de nós temos algumas vezes, sabe? Porque não entendemos uma situação, às vezes uma situação que nós passamos, às vezes uma situação que algum querido, amado nosso passa também. E aí ele pede um sinal. Ele manda os apóstolos, os discípulos dele, para pedir um sinal para Jesus. E Jesus, meu Deus, Jesus não fala nada por enquanto. Olha, chega aqui e veja. E aí ele faz muitos milagres. E aqueles discípulos de João ficam ali assistindo. E depois só Jesus manda a mensagem que tem que mandar, né? E assim eu entendo que acontece na nossa vida, o tempo todo. Muitas vezes a nossa fé, ela se esmurece um pouco, né? A gente passa por situações ali incrédulas, a gente às vezes tem vontade até de desistir. Mas quando a gente clama, quando a gente pede, seja por um sinal ou por um milagre, desde o começo dos tempos, ele nunca deixa de nos atender. E ele nos atende, nos prova e nos coloca no caminho. E ele não nos pune por isso. Ele nos mostra a sua misericórdia, sua paciência, o seu amor. E é por isso que a gente precisa ser grato, sabe? É, e eu acho que a gratidão, ela precisa ser demonstrada, não só em ter um tempo com ele na oração e no estudo da palavra, mas na ação também, né? Que vai voltar tudo para nós. Então, quando a gente faz esforço para para fazer a vontade de Deus, mesmo que seja contra a nossa ali, a gente está demonstrando essa gratidão. E ser grato também é um princípio para a felicidade. Porque quando não há gratidão em nós, a gente não consegue enxergar nada de bom. Só consegue enxergar problema. Às vezes tem tudo bom na nossa vida, e tem uma coisinha ali que está nos faltando, ou que aconteceu, mas diante do todo, isso é muito pequeno. E como diz a lei, né, que tudo que a gente foca se expande, a gente foca nessa coisinha que falta e esquece todo o resto. Talvez João ali estivesse focando em alguma expectativa dele, de algo que ele quisesse que Jesus fizesse diferente, e, e fez ele ter dúvida. De repente, Jesus coloca ele no caminho dele e mostra para ele que está tudo sob controle, que ele sabe o que ele está fazendo, e mostra novamente para ele os sinais, né? E,
E a história segue, não como João imaginava, não como nenhum imaginava. E toda essa história aqui de Jesus e tudo mais vem mostrar como a nossa visão do reino de Deus, ela é distorcida e limitada. O mais próximo que nós podemos chegar do reino de Deus é o que Jesus nos diz e nos mostra, que ainda assim é preciso muita sabedoria, discernimento, muita conexão com o Pai para poder entender de fato e discernir isso, né? Então, até vou deixar os irmãos comentarem aqui, mas é disso que Jesus fala aqui também, quando fala o que vocês esperavam, né? Quando fala de um profeta. E fala da negativa de todos, né? Porque assim, esperavam alguém sentado vestindo roupas caras ou num palácio, e João quebrava tudo isso, né? João era um homem assim, com um comportamento peculiar, para não dizer outra coisa. Enfim, eu vou abrir aqui também para todo mundo comentar sobre a passagem. Tem bastante mensagem boa aqui para nós, amém? Amém. A minha primeira oração dessa manhã, James, foi: Senhor, aumenta a minha fé. Tu falaste aí, eu me Aleluia. lembrei logo. Porque hoje foi: Senhor, aumenta a minha fé. Não que ela esteja diminuída, mas é como você diz, até João teve essa dúvida se ele era realmente o Cristo, né? João, inclusive, João Batista, ele é engraçado, porque quando Isabel grávida, né, de João Batista, e Maria foi visitá-la, né, grávida de Jesus, e o menino pulou no ventre, né? João ficou saltando de alegria ali pela ação do Espírito Santo, né? Quer dizer, desde o ventre de João Batista já reconhecia que Jesus é o Salvador prometido, né? Mas assim, pela ação do Espírito Santo, porque ele era um bebê no ventre. Mas é só para fazer esse link da fé que você falou aí, né? Que João ouviu falar de Jesus e ainda mandou dois mensageiros, né? Dois discípulos dele perguntar: é ele? Será que é ele mesmo? O Messias prometido, né? Então, quantas vezes a gente não diz: será que essa ação é de Deus mesmo? Será que de onde vem? Espírito Santo? Aí é por isso que é todo dia essa conexão com Deus. E hoje eu amanheci exatamente botando o pé no chão, em gratidão a Deus, e Senhor, aumenta a minha fé. Sempre, porque nós somos muito falíveis, né? Somos muito somos muito humanos, digamos assim, né? Somos muito humanos. A nossa humanidade às vezes fala, ela extrapola, sabe? O que está em nós, o Espírito Santo que está em nós. Aí, o que é essa primeira oração de fé? A importância da gratidão, né? Eu aprendi, né, ao longo dessa minha estrada, que a murmuração é um tipo de louvor não a Deus, mas às trevas. O fato de você acordar, botar o pé no chão todo dia já é um milagre, é o sopro de vida. Então, é gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade que Deus está nos dando. Então, quando a gente acorda de mau humor, murmurando, ai meu Deus, está na hora de levantar, ai, 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 isso, aquilo, a gente não está louvando a Deus, não está louvando o autor da criação, o autor da nossa fé, mas a gente está louvando exatamente o lado trevoso. A murmurar é louvar ao inimigo. Essa é uma das vertentes que eu aprendi, né? Então, aqui no verso 22, né? Deixa eu ver, enviou o Senhor a perguntar. No verso 22, eu queria só ler, não precisa nem os irmãos abrir, essa profecia que está lá em Isaías, no capítulo 35, versos 5 e 6. Porque o verso 22 aqui, Jesus lhe respondeu: ide anunciai a João que vistes e ouviste, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Então, assim, Jesus, ele simplesmente, ele não disse em palavras,
para os mensageiros de João. Ele não falou assim, diga a João que eu sou Jesus e pronto. Não, ele testemunhou. E aqui já nos traz uma lição riquíssima, que o nosso testemunho é o que fala. Não adianta a gente dizer, eu sou a Lucinha, eu sou o Mário, eu sou o Fábio, eu sou o James. Não, é o nosso testemunho. Aí Jesus exatamente deu esse exemplo aqui. Ele testemunhou, pronto. Vai, diga para João o que vistes e ouvistes aqui. Ou seja, ele falou também, né? O que ouvistes, o que ouve, é porque ele falou algo. Mas antes de falar algo, ele fez. Ele fez acontecer. Fez cego enxergar, coxos andar, endemoniados ser libertos, e etc. E isso está em Isaías, que diz assim, no capítulo 35, versos 5 e 6. Então, os olhos dos cegos serão abertos. Não, eu vou ler do 4, a partir do 4. Dizei aos turbados de coração, diz assim, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ok, isso aqui tanto faz referência ao Messias, quanto à primeira vinda do Messias, quanto à segunda. Então, isso é profético já, o que acontece aqui nesse verso 22, né? Que Jesus fez isso tudo. No verso 23, a coisa mais linda, e bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que não acharem em Jesus uma pedra de tropeço. Felizes somos nós, meus amados, que achamos em Jesus o nosso Salvador e fazemos dele o nosso Senhor. E não pedra de tropeço, como é para muitos. Como acho que foi Karl Marx, se eu estiver enganada, vocês me corrijam aí, que diz que, ou foi Nietzsche, que diz que o cristianismo é o ópio da sociedade. Foi um desses comunistas aí, não lembro quem agora disse essa frase. Ou seja, o cristianismo, para ele, comunista, era uma pedra de tropeço para a sociedade. Então, bem-aventurado, meus irmãos. Aleluia por isso. Somos nós que vemos em Jesus o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso tudo, o autor e consumador da nossa fé, o nosso médico, o nosso psicólogo, e não pedra de tropeço. É o que diz o verso 23, né? E ainda mais, o que eu tiro de lição grande, o que eu tiro para mim. Esse verso 28, que diz, o 27 e 28. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Quer dizer, a importância de João. João veio preparar o caminho para Jesus, né? Para a entrada de Jesus na terra, para o Deus que se fez carne, que veio em humildade para a terra, e esse precursor foi João Batista. Mas ele diz, olha aqui o 28, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Mas, aí tem a conjunçãozinha, mas, olha aqui o ensinamento para nós. O menor no reino de Deus é maior do que João. O que é que isso traz para mim, para o meu entendimento? Nós somos pequenos demais. Nós, como servos de Deus, temos que ter a plena consciência de que somos servos. Somos maior do que João quando nos colocarmos nessa posição de servo. Somos ainda maior do que João. Por quê? Porque muita gente se vangloria, eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego, os milagres acontecem, quando eu toco no endemoniado, ele cai durinho e o cão sai dele. Não, não, gente, a gente tem que lembrar que tudo que se faz é ele que faz. Por nós não fazemos nada, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, é pela capacidade de Papai do céu que a gente faz as coisas acontecerem à nossa volta. Então, quando nós temos essa plena consciência, tá ali, meus irmãos, qualquer dia eu mostro para vocês, eu estou olhando aqui para eles, umas homenagens que eu recebi quando eu entreguei as lideranças, quando eu fui aí para Orlando, Fábio.
Mas eu já disse, eu vou tirar aquele dali. Eu vou tirar para eu não me vangloriar, para o meu ego não inflar, sabe? Porque aquilo ali foi Deus purinho, o que eu tenho ali, né? Tem um que diz assim, liderança inspiradora, do ano de 2024. Não, não, mas por Deus. E eu já disse, eu vou tirar, porque eu tinha posto numa mesinha aqui na minha sala, eu vou tirar. Vou botar lá para dentro, e vou dizer a gratidão ao Senhor, vou botar numa mesinha lá para dentro, para eu não estar vendo isso e o meu ego me inchar. Porque a gente é assim. Tudo o que se faz, é como alguns exemplos do sobrenatural que já aconteceu na minha vida, é Deus, purinho. Não é nada por mim, porque somos falíveis, é por isso que eu digo, aumenta a minha fé. E é isso. Glória a Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não só fez tudo isso, como quando Ele partiu, Ele deixou, passou para nós todo o poder e toda a autoridade. Ele falou, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. E o que não crê já está condenado. A gente sabe aqui, essa passagem me levou aqui, quando a dona Lucinha falou aí, me levou lá em Atos, capítulo 9, versículo 37, que dizia assim, ó, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, não, vou ler o 35. Vou ler o 35. E viram todos que habitavam em Lida e Sorona, os quais converteram no Senhor. Lida e Sarona é o nome da cidade, naquela região ali. E viram todos os que habitavam em Lida e Sorona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, oh meu Deus, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, quer dizer, Lida é a cidade, certo? Era perto de Jope, outra cidade. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E se levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor. Então, vejam, meus amados, que depois que Jesus partiu, os seus discípulos não demoraram muito depois que receberam o Espírito Santo, começaram a fazer milagres e prodígios também. Vê-se aqui que Pedro também ressuscitou uma pessoa que já havia falecido. Então, meus irmãos, essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje
principalmente no versículo 31, e disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocando-vos flauta, e não dançastes? Cantávamos lamentações, e não chorastes? Por quê? Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então, amados, aquilo que vocês pediram aí hoje aumenta a minha fé. Não vamos ter dúvidas, amados, que nosso Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar exatamente os que havia perdido. E as dúvidas vão sempre existir nos seres humanos. Mas aquele que realmente era a semente, é a boa semente, esse não vai ter dúvida. Esse vai se levantar e vai seguir a Jesus. Esse vai ouvir o chamado dele e vai atrás dele. E vai aprender dele. E vai fazer as coisas no nome dele. E ele vai se manifestar na vida desse tal. Assim somos nós, amados. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Messias. E todas essas palavras que nós estamos refletindo, lendo, aprendendo, faz um efeito muito grande na nossa vida. Um efeito maravilhoso. Um efeito tão grande que, olha, nós aprendemos ontem um monte de coisas aqui, nós vimos, discutimos, nós falamos, dialogamos, aprendemos, e hoje a gente levantou de novo com aquela mesma garra de poder novamente descobrir aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para podermos passarmos aos irmãos. Jesus Cristo é realmente quem diz que é. Não tenho dúvida disso. E nós, amado, temos o poder de fazer tudo o que ele fez e obras maiores faremos. Porque assim ele disse: obras maiores fará em meu nome. Então não temas, faça a sua parte, vai para cima. Mostra que o Espírito Santo habita em vós. Porque nos é dado todo o poder, amado. E olha, eu digo para vocês, Deus usa aqueles mais humildes, aqueles mais pequeninos, aqueles que ninguém dá nada por ele, ou aquele que foi considerado o pior de todos. É esse que Deus levanta para confundir os sábios. Então, amados, não tem como ter dúvidas sobre isso. Deus é bom todo o tempo na nossa vida. Amém, amados? Deixa a oportunidade para outros falar, comentar alguma coisa também. Vou ter que sair daqui a pouquinho. Glória a Deus. Seu glória. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. João Batista caminhava na humildade, né? E aqui fala, né? Meu Deus. De muito aprendizado. Uma das coisas importantes aí é que James trouxe foi a questão da dúvida, né?
João teve dúvida, né? Pediu confirmação, né? Jesus veio e cumpriu a profecia ali, como a Dona Lucinha falou, né? Olha, toma. Ele não mandou recado, né? Ele foi lá e fez, né? Falou, ó, você quer evidência? Então vou te mostrar, né? Ela entregou, né? E, e a gente vê aqui, ó, João Batista, ó, tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saíste, né, a ver no deserto, né? Um caniço agitado pelo vento, né? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? O que você foi feito, né, fazer num deserto, né? Quem iria num deserto? Quem quer ir para o deserto, né? João Batista foi, ele foi ao caminho do deserto, né? João Batista era um homem que lidava com, né, com a verdade, né? Então ele exortava o povo, né? Ele encarava, né? Era um homem corajoso, né? E um homem humilde, né? O pai dele era um sacerdote, ele tinha direito a viver, né, no luxo, viver lá no palácio, né, no templo, dentro daquela, né, daquela pompa, mas ele preferiu ir para o deserto, né? Ele preferiu buscar o deserto, ele preferiu viver com os humildes, né? Ele preferiu cumprir o chamado dele, né? Que era, Jesus depois fala aqui, né? Que era anunciar, né? Ser um mensageiro e anunciar o caminho, né? Daquele que viria. E ele não buscava o luxo, né? Ele buscava o deserto, ele buscava a humildade, ele exortava. E devido a tudo que aconteceu com ele, né? Zacarias ali, que ouviu ali, foi acender o incenso, e aí teve aquele, né, o anjo que contou para ele que a esposa ficaria grávida. E tudo encheu de temor ali, né? A população, né? Os judeus que estavam ali na época. Então eles tinham muito respeito com João, né? Eles respeitavam muito João. Então os fariseus, mesmo se opondo, né? Mesmo tendo ciúmes, mesmo, né, não aceitando João Batista, não aceitando Jesus ali, eles tinham respeito, eles tinham temor a João, porque eles não tinham certeza, né, que era correto realmente enfrentar João, se era correto mesmo enfrentar Jesus, né? Eles ficavam ali naquela, né? E aqui fala, né, o que, ó, essa palavra aqui, muito bonita, eu vos digo, entre os nascidos de mulheres, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E a gente lembrar aqui que João Batista ele não tinha o Espírito Santo ainda, né? No Antigo Testamento, as pessoas antes da ressurreição de Cristo, no dia de Pentecoste, a gente não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Então, o menor no reino de Deus já tem o Espírito Santo, já, né, recebeu, crê em Jesus Cristo, crê na ressurreição, né? Crê em Deus. O menor é maior do que João Batista, porque João Batista, mesmo sendo grande naquela época, sendo um profeta que foi escolhido por Deus para anunciar, né, Jesus, ele ainda era menor do que aquele que, que é o menor hoje, né, no reino de Deus, com o Espírito Santo. O quão grandioso é, né, João Batista que vivia ali, né, na unção, né, vivia ali com Cristo, ali, né, pegado mesmo, né, na fé, né, devoto, né? Mas ele não tinha o Espírito Santo. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. O batismo de João era o batismo do arrependimento, né? Não era o batismo do Espírito Santo ainda. Mas os fariseus, né, e os intérpretes da lei rejeitaram, né? Não quiseram ser batizados por ele. Olha só, né? Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, né? E aqui eles são semelhantes a meninos. Aí, seu Mário, né, o dia ele trouxe os meninos que ficam batendo cabeça, né? É, e a gente fala aqui de crescimento espiritual, né? Ontem eu estava fazendo um treinamento e o treinamento falava muito sobre dois tipos de filhos, porque tem em português a gente tem uma palavra só para filho, mas no grego, onde foi o Novo Testamento foi escrito, tem duas palavras para filho. Se eu lembrar, uma delas é teknon e a outra acho que é o ion, acho que é o in.
E teknon é a criança que acabou de nascer. Então, quando o grego vai chamar um amigo para visitar o filho no hospital, ele fala: vem cá, vem ver meu teknon, né? Ele não fala: vem ver meu win. O win é quando ele já cresceu. Então, assim, o teknon ainda é quando é pequeno, quando é imaturo, e o win é quando é maturo, quando já é maduro, né? E aqui a gente vê, né, a presença dos teknons aqui, né, batendo cabeça, as crianças, né, onde viam Jesus ali, a presença, né, mas eles não conseguiam, né, ter a maturidade espiritual para compreender, né, para compreender. E eu acho que esse é bom, desviar um pouquinho do nosso assunto aqui, mas eu acho que essa é a grande caminhada nossa, né, se tornar um in, né, é o caminho da santidade, né, cada vez mais a gente se alimentar da palavra, né, crescer espiritualmente, e deixar de ser criança para começar a parar de tomar o leitinho, né, começar a pegar, né, começar a experimentar um pouco mais de sólido, né. Pois veio João não comendo pão nem bebendo vinho. Meu Deus, né? E aí aqui, eles não aceitaram nem João, que não comia nem bebia, e também não aceitaram Jesus, né? Que bebia o vinho ali com eles, né? Um chamava de, né, que tinha demônio, e o outro falava que era glutão, né? Amigos de publicanos e pecadores, porque Jesus veio para todos, né? Sentava com os pecadores, né? Com os publicanos, Jesus não fazia acepção, né, de pessoas, né? Inclusive, esse final de semana eu tive até foi muito engraçado, porque eu ia comentar ontem e acabou não dando tempo. Estava jogando futebol, né, com os irmãos da igreja. De domingo a gente vai jogar bola. E aí, no meio do futebol, teve uma pequena discussão com. Tinha um garoto lá que. Claro, né? Imagina, um monte de cinquentão jogando bola, e aparece o garoto de 20 anos. O garoto de 20 anos queria comer a bola, só ele queria jogar, né? E aí teve uma hora que o garoto de 20 anos pediu a bola, o rapaz de 50 falou: ah, mas pra lá, você não toca pra ninguém, agora quer pedir bola, não vou tocar a bola pra você, não. E deu né, bravejou pra cima do rapaz, né? E a gente tava sentado no banco, aí um irmão falou assim, né? É, por isso que o pastor fala para não trazer gente de fora, né? Porque olha o que acontece, né? Aí eu liguei e falei: ah, mas é bom ele estar aqui, né? Porque você vai, veja bem, né? É, a gente tem aqui 20 cristãos, aí vem um cara que não é cristão, a chance dele virar cristão é grande, né? Então, assim, né, Jesus veio para isso, né? A gente não faz acepção de pessoas, né? A gente tem que trazer para os doentes, né? Para os curados, né? Aí ele ficou olhando assim, né, tal, aí entrei pro jogo, né? Aí quando acabou o jogo, saiu uma discussão besta, dois irmãos, assim, que são pegados na fé. Você não pega nada, pô. Tomou um gol, perdemos o jogo, não sei o quê. Aí um falou uma coisa pro outro, aí começaram a resmungar, o outro ficou bravo. Aí eu cheguei para um assim, né? Falei: "Shh, né, fica quietinho, né? O outro também. Aí logo assim já perceberam. Um levantou, foi lá dar abraço no outro, falou desculpa, tal, né? E aí assim, né? A gente pegou, fez uma oração ali, né? Falou: ó, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, porque se a gente não tivesse o Espírito Santo, né? A gente poderia virar uma contenda ali, uma briga, mas logo, né, foram tocados. Então a gente tem o nosso lado pecaminoso, né, que convive conosco, né, faz parte do homem, mas graças ao Espírito Santo, que não é nem através da psicologia, né, falar da psicologia, não é nem através da filosofia, não é nem através, não, o próprio Espírito Santo tocou o coração deles e falou: eu estou errado, né? O Espírito, né, testemunhou dentro do coração deles, falou: vai lá, né, você está errado, né? Não se entrega ao mal, né? Isso não dá certo, né? E eles foram lá e entraram em comunhão, abraçaram um ao outro, fizeram uma oração também. E essa oração, olha, veja, né, bem, né? O rapaz lá que não era cristão, que esbravejou em relação ao garoto, né? Ele mesmo não brigou, os dois cristãos, né, brigaram, mas a gente, através daquela comunhão, ele serviu como exemplo, né, para aquele rapaz, talvez, que não era cristão. Falou: olha, foram lá, se abraçaram, fizemos uma oração, tocamos nesse assunto, falou: ó, como é importante a gente ter o Espírito Santo. E talvez aquilo pode ter servido como, né, como uma pedra, né, uma brasa na cabeça daquele rapaz que não era cristão, para falar: nossa, esses são separados, esses são diferenciados, né? Esses têm alguma coisa diferente, né? Eu quero beber desse maná também. É isso aí, Fábio. É não ser pedra de tropeço, mas ser um catalisador da fé. Porque na hora que a gente. É exatamente o que Jesus diz aqui, né? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, aí se aplica essa situação aí que você está falando.
Bem-aventurado aqueles que não servem de tropeço, mas catalisadores da fé, porque através de um gesto de fé, de amor, de acolhimento, você pode ganhar uma alma para Jesus. E não dizer, gente de fora não é. Não, não é assim, não. Não é gente de fora, não. Jesus acolheu aqueles que estavam de fora mesmo. Eu vim, o médico ele vem para os doentes e não para os sadios. É exatamente aplicado nessa situação, né? Então, assim, aumenta a fé do pastor, viu? Essa você não grave não, viu, Flávio? Fábio? Aumenta a fé do pastor, mas não grave isso não, viu? É dito isso aí. Não, não tem problema, não tem problema não, viu? Eu acho que todo pastor ia gostar de ter a sua fé aumentada. Pelo menos aqueles que são humildes, né? E o Fábio estava contando essa história e eu estava me trazendo aqui uma reflexão, né? E cristãos ou não, somos todos humanos e pecamos, né? Por isso que a salvação vem pela graça, né? Não pela atitude, não pelo esforço, não nem mesmo pelo espírito, né? É pela graça. Mas eu entendo que aqueles que reconhecem o nosso Senhor e ele é curado, e aí assim, no versículo 21 fala assim, né? Naquela mesma hora, quando o João Batista, só recapitulando, tá? João Batista enviou os discípulos para perguntar para Jesus se era ele mesmo ou se eles tinham que esperar algum outro. E aí, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros. E restaurou a visão de muitos cegos, incluindo aqui, aí eu coloco, né? Incluindo aqui a de próprio João Batista. E a nossa, né? Que às vezes nós ficamos cegos. Num momento de discussão como esse, por exemplo, a gente até esquece que Deus existe, esquece que a gente é cristão, esquece de Jesus Cristo, esquece de tudo. Mas Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua grandiosidade, né? Ele nos... Desculpa. Ele nos perdoa e nos cura, né? Então, cristãos ou não, somos todos pescadores, mas aquele que acredita em Deus e aquele que segue os passos de Jesus, certamente, vive muito melhor, né? Porque aquele que entende, aquele que entende e que busca a Deus e que começa a aprender sobre Jesus e que permite que a palavra entre em seu coração, o que ele começa a experimentar? Ele começa a experimentar o reino dos céus na terra. Ele começa a experimentar o reino dos céus na sua vida. Coisa que ele jamais conheceria se ele não tivesse dado a si mesmo essa oportunidade, né? Se continuasse sendo ali incrédulo ou mesmo ateu. É isso que acontece, né? Acho que é você, Fábio, que fala que tinha um professor na faculdade, eu acho que falava assim, olha, você não quer acreditar em Deus, tá tudo bem, mas se você acreditar, você vai ser mais feliz. E é mais ou menos por aí, sabe? É, só para fechar aqui um testemunho, assim, bem rapidinho, sabe? Eu sempre fui abençoado por Deus, assim, muito. Deus sempre teve misericórdia de mim, sabe?
eu fiz muitas coisas erradas, como todo cristão ou não cristão, a gente sempre machuca alguém, a gente sempre erra, né? Mas particularmente, mesmo com todas essas coisas, ele estava sempre me protegendo, sempre sendo bom para mim, sempre tentando me abençoar, porque eu mesmo ou fugia da bênção ou fazia alguma coisa para me autossabotar, sabe? E todas as vezes que eu precisei, que eu clamei, ele sempre me resgatou. Ou seja, ele sempre foi o Deus maravilhoso, misericordioso, bondoso, sabe? Sempre esteve lá. Eu é quem estava cego. Eu é quem não via. Eu não era capaz de enxergar. Assim como o João não estava enxergando naquele momento, eu não era capaz de enxergar todas as coisas que aconteciam ao meu redor. Aqui nessa parábola, os milagres estavam acontecendo o tempo todo, em todo canto. Por onde Jesus passava, os milagres aconteciam. E até hoje, onde quer que Jesus esteja, os milagres estão acontecendo. Mas só quem consegue enxergar isso é quem olha e quem busca, quem segue Jesus. Porque quem não segue só ouve falar do outro. Porque esses testemunhos, esses milagres, eles corriam a boca de todos. As pessoas ficavam sabendo, mas elas não tinham o prazer de ver, ou mesmo de experimentar em suas próprias vidas aqueles milagres que Jesus vinha fazendo na vida das pessoas que se chegavam até ele. E até hoje é assim. Nós temos a oportunidade de seguirmos a Deus, de seguirmos a Jesus e vermos diariamente e vários milagres que ele vai fazer e ele faz o tempo todo, até hoje, inclusive na nossa vida. Então, quando acho que são incontáveis, né? Mas um dos maiores privilégios também que eu tive no momento em que Jesus me teve ainda mais misericórdia de mim e abriu meus olhos, sabe? Foi isso. Foi ter os olhos abertos e enxergar a enormidade e as inúmeras bênçãos que havia na minha vida e que eu estava cego e eu não conseguia enxergar. Começando pela minha própria família, assim. As pessoas maravilhosas que me amam, me cercavam e me cercam e que eu não conseguia enxergar com os olhos devidos, com os olhos apropriados, com os olhos curados ou com os olhos lúcidos, né? Então, eu me vejo como todos esses aqui. Eu me vejo como aleijado, eu me vejo como leproso, eu me vejo como cego, como surdo e mudo, que Jesus foi curando e vai curando o tempo todo, porque depois dele foi que eu pude caminhar, né? E eu ainda erro muito, mas eu acho que finalmente eu começo a caminhar de maneira correta, sabe? Quer dizer, é muita prepotência minha falar isso, mas assim, caminhar numa direção correta, sabe? Mas eu era cego e passei a enxergar, eu era surdo e passei a ouvir. De vez em quando eu ainda fico de novo, sabe? Mas De vez em quando mas só? a palavra vem. De vez Oi? em quando só? É, gostaria que fosse menos, mas essa é a Só de vez graça, em né? quando. Meu Deus, né? Misericórdia de nós, né? A gente tem muito para caminhar, né?
É nisso que a gente, é nisso, James, que eu digo, hoje eu acordei, não é que a gente não tenha fé em Jesus Cristo. Não tenho dúvida nenhuma que ele existe, que ele veio, que ele se encarnou, ele se fez homem no meio de nós, ele morreu, sofreu, ressuscitou. Não é essa a minha dúvida. Mas é exatamente nisso que você falou. Às vezes a gente fica surdo, não é, Fábio? Às vezes a gente fica cego. Deus está agindo ali na nossa frente e a gente não está percebendo que é o agir, o efetuar de Deus. Então é nesse aspecto que eu digo, aumenta a minha fé. Não tem nada a ver com não acreditar em Jesus, que ele veio, que ele morreu. Nada a ver, isso aí nada a ver. Se eu não desse crédito a essa verdade, e que está aqui lavrada e selada nas Escrituras, eu seria a pior das criaturas, a pior, com as experiências sobrenaturais que Deus, pela misericórdia dele, me permitiu ter. Mas, assim, é nesse aspecto aí que você está falando, James, que às vezes o agir de Deus, né, Fábio, está na nossa frente, o efetuar dele e a gente não está escutando, né, nem ouvindo. Às vezes a gente está ouvindo, mas não está escutando, porque tem diferença entre o ouvir e o escutar. O ouvir é o que chega nos nossos ouvidos, vai para o cérebro. Mas o escutar é dar atenção àquilo, à ação de Deus, né? E muitas vezes a gente está cego, está surdo, está aleijado, mancando, porque não consegue enxergar o agir de Deus na hora, entendeu? E é por isso, Fábio, que muitas vezes parte para a briga, lá no exemplo que você citou ontem, né? É um jogo entre cristãos, né? Entre cristãos, mas estavam cegos, não estavam percebendo, alguns não estavam percebendo que aquele rapazinho de 20 anos precisa de Jesus, entendeu? É nisso que eu digo, aumenta a minha fé. Não é achar que Jesus não existe, não. Nada. Nothing. Oh, Jesus amado, Pior que Deus. quem precisava era o rapaz de 50. O de 20 eu fui lá e eu ainda elogiei ele. Falei, que bom, irmão, você teve um discernimento de ficar calado ali, você não foi rebater. Amém, Ele ficou amém. É por bonzinho aí. ali. Ele ficou olhando pra mim e não entendeu. Eu falei, você não entendeu porque o Espírito Santo já entrou, você nem percebe mais o que você É faz. por aí. No dia que o bêbado estava Tá alagado transformado. e chamaram para orar por uma pessoa embriagada, embriagado mesmo na igreja, me chamaram para orar, eu fui e o bebinha, eu já contei essa história. Ele me abraçava e me beijava e queria dar uma Bíblia que ele achou, não sei por onde, e me abraçava e me beijava. Eu fiquei pura, a bebida dele aqui, assim, sabe, eu sentindo aquele cheiro de bebida, e aí passou a pessoa e disse, irmã Lucinha, quer perfume? Eu tenho um perfume ali. Eu disse, não, não, irmã, não, não, precisa não. Deixa eu um perfume do bebê mesmo aqui, que é para eu lembrar, que é para eu lembrar que ele é meu irmão, que assim, eu agi com tanto amor com aquela pessoa, de deixar ele assim, que ele ficou grato, queria me dar uma Bíblia, a Bíblia que ele achou, o bichinho. Então, assim, muitas vezes as pessoas não enxergam o agir de Deus, que ali eu com aquele bêbado, aquele embriagado, era o agir de Deus na vida daquele homem, não era meu. Oi, olha aí a linda, e de máscara. Ixi, meu Deus. Então, aí, assim, e muitas vezes, Fábio, era a chance que vocês tiveram de você ter, de ir lá e falar com esse jovem de 20 anos e tudo mais. Então, vixe, a cara do pai. Eita, Jesus, a cara do papai. Eita, como é o nome? Ela fala português, James? Onde? Oh, meu Deus, coisa linda. Deus te abençoe, minha amada. Deus te abençoe. Amém. Ganhei meu dia, recebi uma bênção de uma criança. Jesus Florim, ganhei meu dia, meu amor. Deus te abençoe também, a sua família, mamãe, papai, irmãzinho. Oh, glória. Eita Deus. Bom, Possa ter essa percepção, né? Porque o ouvir de Deus, né? O ela é escutar, linda. né? Enorme. Porque muitas vezes a gente se planeja, a gente fica tentando organizar as coisas, planejando, 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 estruturando, pensando, e a gente para de ouvir, né? A gente para de escutar, né? Então que a gente possa realmente ser movido pelo Espírito Santo, né? A gente possa pedir discernimento e estar preparado para ouvir, para deixar ele mover, né? Nos mover. Porque muitas vezes ele fala com a gente não consegue prestar atenção, a gente não consegue entender, né? Então são os pequenos detalhes
E quanto mais a gente presta atenção, mais ele fala, né? Mais ele fala. Né? Sim, Jesus veio, né? exatamente. Deus colocou o homem no mundo para ter comunhão com ele, né? Para ter comunhão com ele. E não é para ter Uhum. comunhão só quando sonha, né? A pastora estava falando, não é assim, não, agora eu quero falar com meu filho, vou ter que esperar ele dormir, porque eu só falo com ele quando ele sonha. Ele quer falar o Amém. tempo todo com a gente, né? A gente tá aqui, tá ouvindo. É, a gente tem que escutar a voz, não só ouvir, escutar mesmo, né? É isso, gente. Já são 8, eu vou precisar sair, que outras coisas nos aguardam, né? São 8h04. A não ser que vocês queiram, eu vou precisar sair agora também. Se vocês quiserem aí permanecer, as meninas Tamires e outras estão aí. Vamos orar. Orar, né? Falar alguma Amanhã a coisa? gente continua a partir do 36, né, Fábio? E Amém. Diego? Amanhã a gente termina o É. capítulo. Amém. Agora vocês oram aí. Alguém quer orar? Ruth, Tamires, vocês querem orar pra gente? Eles estão quietinhas hoje. Vamos orar. Orem vocês aí, varões. As Eu meninas voltei. orar pra gente, James? Se elas querem orar pra gente. Huh? What? Say again? Ah. I don't know how to take Eu it there. perguntei aqui no vergonha. Então vou orar, então. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Gratidão, Pai. Gratidão pelo seu ensinamento, Senhor, pelas suas palavras, Senhor. Obrigado, Pai, por cada palavra, Senhor, por cada mover, Senhor. Obrigado, Pai, por continuar transformando, Pai, transformando a nossa alma, Senhor, transformando nossos corações, Senhor. Limpando, Pai, tirando o pecado, Senhor, do nosso coração, Pai, purificando cada vez mais, Senhor. Oh, glória, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, ver a sua face, Senhor Jesus, que nós possamos estar cada vez mais limpos dos nossos pecados, Senhor, que nós possamos cada vez mais, Pai, ter o coração inclinado a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelas palavras, Pai, dos nossos irmãos aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da dona Lucinha, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do James, pela vida da Ruth, Senhor. Da, da Tamires, Senhor. Obrigado pela vida do Somário, Senhor, pela minha vida, Senhor. Gratidão, Pai, pelos irmãos, Pai, que estão aqui hoje, Senhor, pelos irmãos que não puderam estar, Senhor. Que continue, Pai, nos protegendo, alimentando a nossa fé, Pai. Que nossa fé possa ser cada vez mais fortalecida, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar preparados, Pai, ter o discernimento para te escutar, Senhor. Para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Seja através de sonhos, seja através dos pequenos detalhes da nossa vida, Pai. Seja pela voz, Senhor, do Espírito Santo tocando no nosso coração, Senhor. Pai, que nós possamos estar atentos, Senhor, para poder compreender, discernir, Senhor, e obedecer, Senhor, e obedecer, que nós sejamos obedientes, Pai, que nós possamos, Pai, estar alinhados contigo, Pai, nos aproximarmos cada vez mais de Ti, Pai, e que nós sejamos dignos, Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, que nós possamos Te honrar, Pai, Te glorificar a todo momento, Senhor. Continue conosco, Pai, nos protegendo, nos guiando, Senhor, nos orientando. Que o Senhor continue, Pai, derramando esse maná sobre a nossa vida, Pai. E que ele possa transbordar, Senhor, transbordar na vida das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Fique conosco, Pai, durante esse dia, Pai. Nos proteja, Pai. Que nós possamos, Pai, ter uma bênção maravilhosa, Senhor, no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.